No início da história, vemos uma mansão em frente à qual está nosso protagonista principal, um garoto chamado Hinata. Hinata está pensando que a partir daquele dia, ele será aprendiz da bruxa. Hinata compartilha que a bruxa é conhecida como a bruxa do olho amaldiçoado, e disse que as bruxas usam magia temível para manipular os corações e mentes das pessoas. Ninguém ousava se aproximar daquela mansão por medo das bruxas. No entanto, as bruxas sabem mais sobre magia do que qualquer outra pessoa, e pode ser perigoso, mas ele ainda quer aprender magia com a melhor. No momento em que ele entra na mansão, uma voz pergunta o que ele está fazendo ali. Ouvindo isso, Hinata ficou um pouco assustado, e quando olhou, ficou impressionado com a aparência dela. A bruxa se chamava Mia, e Mia era tão grande que Hinata ficou confuso sobre como descrever seu tamanho. Mia pergunta novamente a Hinata o que ele está fazendo em sua mansão. Hinata tenta reunir coragem para dizer o que havia praticado e, finalmente, grita, pedindo a Mia que o ensine magia. De repente, Mia começa a agir estranho e a cantarolar algo, vendo que Hinata fica confuso, perguntando-se o que era, já que não era uma língua humana. O primeiro pensamento que veio à sua mente foi que Mia estava lançando uma maldição sobre ele. Uma maldição de morte. Então, Hinata ficou com medo e fechou os olhos. Mas, para sua surpresa, Mia o puxou e deu-lhe um grande abraço. Naquele momento, Hinata ficou pasmo, perguntando-se o que estava acontecendo, e por alguma razão, seu coração começou a bater muito forte. Hinata se perguntou se era outro tipo de feitiço. Ele sentiu que era um indicador de um problema futuro e pensou em fugir. No entanto, ele estava ficando submerso na fragrância de Mia e percebeu que sua mente estava ficando em branco por causa disso. Então, Hinata, sem esperar, começou a correr para longe de Mia, para fora da mansão. Depois de sair da mansão, ele se encostou na parede e começou a pensar sobre o que acabará de acontecer, perguntando-se se era realmente magia de bruxa. Ele percebeu que seu coração ainda estava batendo forte e se perguntou se era por causa daquele feitiço. Hinata parecia triste e estava prestes a dizer algo sobre bruxas, mas a reviravolta foi que, apesar de perceber os possíveis resultados negativos de seu desejo de se tornar mágico, ele ainda se sentia atraído por isso. Hinata sentiu que a bruxa era incrível. Seus olhos até brilharam, e ele gritou que não podia ser assim, pois não podia ficar com medo o tempo todo. Ele tinha que fazer o seu melhor para ser aceito como aluno de uma bruxa. Do outro lado, Mia ficou quieta por um momento, depois de repente começou a dizer algo. A cena mostrava seu rosto, e surpreendentemente, ela parecia estar corada e feliz. Na realidade, Mia ficou muito feliz depois de abraçar o menino e estava pensando em como ele era fofo. Mia também compartilha que nunca tinha visto um corpo humano tão de perto, e fazia 100 anos que ninguém vinha à sua mansão. Então ela ficou triste e expressou que todos sempre tiveram tanto medo dela que ninguém se aproximava dela. Então ela se levantou e começou a andar ao lado da janela, eventualmente ficando encostada na parede. É um reflexo do destino que, embora ambos estejam opostos um ao outro, haja uma parede entre eles. Naquele momento, Mia estava pensando em como ela esperaria ansiosamente para encontrar aquele menino novamente. Para sua surpresa e felicidade, ela ouviu uma voz atrás dela. Quando ela olhou para a janela, ela ficou deslumbrada novamente depois de ver Hinata. Mia estava novamente se perguntando sobre ele, achando-o tão fofo. No entanto, sua língua diferente e a tensão de saber se o menino viria novamente ou não fizeram seu rosto parecer assustador. O menino também a notou e a cumprimentou com um oi, perguntando-se se ele ainda estava amaldiçoado. No dia seguinte, Hinata estava novamente em pé do lado de fora da sala principal da mansão. Naquele momento, ele estava apenas pensando em como fazer a bruxa reconhecê-lo como seu aluno. No entanto, ele estava tenso com o fato de as bruxas serem terríveis. Eles praticavam magia do mal e lançavam maldições mortais. Ele estava falando de uma maneira tão assustada porque estava se lembrando do incidente do dia anterior, então ele decidiu ser mais cuidadoso hoje. Hinata então bateu na porta, perguntando se havia alguém dentro. A porta abriu automaticamente e a voz de Mia veio de dentro, pedindo a Hinata para entrar. Quando Hinata entrou, viu Mia acariciando a cabeça de seu gato. No entanto,
Seu foco principal estava no tamanho do corpo dela e nas duas bolas proeminentes que ela tinha na frente do corpo. Hinata ficou fascinado com o tamanho dos seios dela, já que seu rosto estava totalmente fixado nessas duas características proeminentes do dia anterior. Foi por isso que ele também estava se perguntando apenas sobre o tamanho dela. Ele então a cumprimenta, ao que Mia pergunta a Hinata se ele quer ser seu aprendiz, ao que ele responde com choque e felicidade. Ele pergunta se ela tem certeza, já que ela parece concordar muito facilmente. Para sua surpresa, Mia pergunta se ele estava pronto. Agora, Hinata estava confuso e perguntou o que ela quis dizer com isso. Mia então se levanta, vai até a estante, pega um livro e, enquanto faz isso, pergunta se ele não sabia. Mia então explica que para fazer um contrato com uma bruxa, ele precisa pagar o preço estabelecido por ela. Ela menciona que no passado, havia pessoas que ofereciam um olho, um braço, a pele do corpo e até mesmo o próprio coração. Mia pergunta novamente a Hinata se ele valia a pena ensinar o poder demoníaco, e é assim que ela testaria sua determinação. Ela então disse que se ele fosse aprender magia com uma bruxa, precisava estar preparado para isso, certo? Hinata ficou pasmo e até mesmo tremendo ou hesitando naquele momento depois de ouvir tanto. Mas de alguma forma, ele reuniu coragem e gritou que preferia não ser um perdedor assim, mesmo que tivesse que dar a ela uma parte de seu corpo. Então, por favor, ensine-o magia. Para surpresa de Hinata, quando abriu os olhos, viu Mia muito perto dele, com o rosto muito estranho enquanto ela lhe perguntava algo. Na verdade, ao ouvir falar em dar uma parte do corpo, ela ficou surpresa e perguntou o que ele quis dizer, pois ela não queria nenhuma parte do corpo dele. Ela então esclareceu que parte do corpo não significava nada, pois nenhuma peça dele deveria estar faltando. Ouvindo isso, Hinata ficou chocado e se perguntou se ela queria que ele desse o corpo inteiro para ela. Então ele pediu a Mia para esperar um minuto, explicando que faria qualquer coisa que pudesse para pagar, mas não estava disposto a ir tão longe. De repente, Mia agarra seu rosto e diz que ele não precisa fazer nada. Com essa ação repentina, Hinata ficou assustado, pensando que era muito ruim para ele. Ele então, confuso, pergunta o que ela quis dizer com ele não precisava fazer nada. Para sua surpresa, ela o pega no colo e o faz sentar no colo dela, dizendo que ela quer que ele esteja na mansão dela, então ele só precisa estar lá com ela. Ela então continua acariciando sua cabeça e mimando-o, como uma criança ou um parceiro romântico. Mia elogia Hinata, dizendo que ele é muito fofo e pergunta se é bom sentar no colo dela. Em seguida, ela sorri e diz que ele poderia apenas ouvi-la e ser mimado, e também não precisava fazer nada, apenas ficar ao lado dela para sempre. Hinata então se afasta do colo dela e pergunta surpreso o que ela estava fazendo. Mia pede desculpas, dizendo que talvez ela estivesse exigindo demais e que ela acha que há uma maneira melhor. Mia então pede a mão de Hinata, o que o deixa tenso. Quando ele dá a mão para ela, ela simplesmente adormece, colocando a cabeça no colo de Hinata. Naquele momento, Hinata está confuso e apenas acaricia a cabeça dela. Parece mesmo uma dinâmica de casal, com ela dormindo de cabeça no colo dele e querendo ser mimada por ele, como se quisesse um namorado. Naquele momento, Hinata estava confuso sobre o que estava acontecendo, mas não se sentiu tenso porque não parecia algo ruim. Mia então explicou mais sobre a situação e, finalmente, ela compartilhou que ele realmente não entendeu o que aconteceu, mas ele conseguiu se tornar um aprendiz de bruxa. A cena muda para o dia seguinte, onde Hinata está sentado com uma vassoura na mão, se perguntando se finalmente se tornou um aprendiz de bruxa. Embora ela fosse assustadora, ele tinha que agir como se não estivesse com medo. Hinata então vai até Mia e diz que trouxe a vassoura que ela pediu e consertou um pouco. O rosto de Mia sempre foi muito sério e severo, o que poderia assustar qualquer um, mas Hinata foi corajoso o suficiente para ser seu aprendiz. Mia então disse a Hinata para começarem o teste, explicando que primeiro ele tinha que subir na vassoura e depois tentar flutuar no lugar. Ouvindo isso, Hinata pergunta tenso. Com uma cara de choque, Mia responde que é uma habilidade mágica básica e que se ele nem conseguisse fazer isso, então haveria um problema, pois não havia concessões quando se tratava de magia. Então, sem sua vontade, ele sobe na vassoura e apenas fica sentado lá. Vendo isso, Mia novamente pede que ele faça isso rapidamente. Tenso,
Ele responde com um sim e começa a se perguntar que nunca havia conseguido usar magia antes. No entanto, ele de alguma forma se acalma e pensa que tudo o que tinha que fazer era flutuar, e é magia simples, como Mia disse, então qualquer um poderia fazer isso. Quando Hinata tenta, ele consegue subir por um segundo, mas logo cai de volta ao chão. Ele então pede desculpas a Mia pela falha. Hinata se levanta e fica sentado em posição de rastejar, expressando tristemente que não tinha nenhum talento para a magia. Hinata também compartilha que pensou que poderia mudar se uma bruxa o ensinasse, mas como um humano que nem mesmo havia alcançado o nível de ser ensinado magia, ele se sentia inadequado para ser seu aluno. De repente, Mia se levanta, fazendo Hinata ficar tenso. Mia então começa a usar magia e algo começa a sair da mão dela. Naquele momento, ela estava olhando para Hinata, dizendo que é um fracasso e que ela não precisava de um fracasso. Hinata pensou que iria morrer pelas mãos dela, mas para sua surpresa, Mia pega a vassoura dele e a descarta usando sua magia, dizendo que é uma ferramenta defeituosa com pouco equilíbrio. Vendo isso, Hinata ficou tenso e um pouco aliviado por não ter morrido. Mia então dá a vassoura dela para ele e pede que ele tente. Ela até o ajuda a equilibrar, dizendo que é um pouco longa e que, quanto à magia, não é apenas sobre lançar feitiços e usar ferramentas, é também sobre o coração dele. E o que ele falta é confiança. Ela então disse a ele que o apoiaria e que tinha certeza de que ele conseguiria. Ele só precisava acreditar em si mesmo. Ouvindo tudo isso, Hinata ficou feliz e também ganhou alguma confiança em si mesmo. Ele então continuou repetindo em sua mente que podia fazer isso e que só precisava se concentrar nisso. Depois de alguns segundos, para a felicidade de Hinata, ele começa a voar no ar. Ele então vai feliz até Mia e agradece por ensiná-lo, mas também pede desculpas porque alguém como ele era seu aluno. Mas para sua surpresa, ela coloca a mão na bochecha dele e compartilha feliz que ela ficou feliz, pois ele se saiu muito bem. Naquele momento, Hinata se pergunta se ele achava que sua mestra era assustadora, mas parece que ele estava errado, pois talvez ela fosse realmente muito gentil. Hinata ficou envergonhado e estava corando com o toque dela em sua bochecha. Ele pergunta se ele realmente se saiu bem. Mia responde com um sim, explicando que agora eles só precisam escolher uma vassoura que funcione para ele. Ela garante a ele que levaria tempo, mas eles encontrariam a perfeita para ele. Hinata então compartilha que quando pudesse voar perfeitamente, levaria sua mestra para dar uma volta, então ele praticaria muito até lá. Ouvindo isso, ela ficou surpresa de felicidade e começa a dizer que ele era muito fofo e um menino tão fofo. Ela ficou feliz que ele realmente quisesse levá-la para dar uma volta, mas devido ao seu comportamento e reações estranhos, Hinata ainda estava com medo. Hinata compartilha que, por algum motivo, ele ainda não estava acostumado a ficar assustado aleatoriamente. Na verdade, ele estava com medo porque não entendia a linguagem dela e sua reação não correspondia ao que ela estava realmente dizendo. Um dia, enquanto ia para a mansão, Hinata estava compartilhando que sua mestra era uma bruxa e, para ser sincero, ela ainda o assustava às vezes. Então, ele deseja poder conhecer melhor sua mestra estudando magia. A cena muda depois de algum tempo, onde Hinata pergunta a Mia sobre o nome dela. Mia responde que o nome de uma bruxa era uma maldição dada a ela pelo mal e pergunta por que um humano queria saber sobre tal coisa. Hinata, com hesitação, explicou que enquanto estudava, encontrou algo. Então, ele tirou um papel e disse a Mia que era um feitiço mágico para fazer amizade com alguém. Hinata compartilha que eles só precisam escrever o nome da pessoa com quem querem fazer amizade em uma folha de papel, dobrá-la ao meio e guardá-la em um lugar seguro. Ele então revela que já escreveu seu nome e pergunta sobre o nome dela. Mia então pega o livro e pergunta se Hinata estudou o livro e fez todas as anotações sozinho, ao que Hinata responde alegremente com um sim. De repente, do nada, Mia fica furiosa e compartilha que vai descartar esses livros. Hinata fica chocado com aquela atitude. Mia compartilha que o que ela mais odeia são feitiços falsos disfarçados de magia porque eles não são nada além de superstições que não funcionam, uma blasfêmia contra a magia. Ela então diz a ele que o proíbe de estudar magia, pois estudar cegamente só aumentaria seu conhecimento das coisas erradas. Hinata ficou chocado,
Mas para seu choque ainda maior, suas pernas começam a afundar no chão. Vendo isso, ele tenta pedir a Mia para esperar, mas ela não o ouve e ele cai no buraco no chão. Ele uiva de dor e, quando abre os olhos, está confuso, se perguntando onde está, pois está totalmente escuro e apertado. Mia diz a Hinata que ele vai ficar naquele buraco por um tempo. Ouvindo isso, Hinata sente que é verdade, pois ele não era digno de aprender magia. Enquanto ele está pensando e se perguntando, Mia também entra no buraco e seu traseiro fica na frente do rosto de Hinata. Vendo isso, ele tenta tocar para verificar o que é e, depois de verificar, fica mais confuso, pois parece macio para ele. De repente, a luz do buraco acende e, quando Hinata olha claramente, fica envergonhado, pois é o traseiro de Mia. Mia explica que, até ele obter o conhecimento certo, aquela é sua biblioteca, onde ela coletou livros sobre magia de todo o mundo nos últimos 100 anos. Ela também compartilha que ensinará a ele o conhecimento correto da magia, então apenas os dois devem começar com a origem da magia. O rosto de Hinata parece envergonhado, como se ele se sentisse desconfortável com algo, e ele tenta dizer algo. Na cena seguinte, mostra que Hinata estava em um momento embaraçoso, pois seu rosto estava sendo tocado pelo traseiro dela, fazendo-se sentir estranho e dizer que não conseguia se concentrar porque estava muito apertado. Mia responde que não tinha como evitar, pois aqueles livros ocupam muito espaço. Ela então pede que ele se aproxime. Caso contrário, a pilha de livros desabaria sobre ele. A cena então mudou para algum tempo depois, após a aula ter terminado. Enquanto Mia estava saindo, ela disse a ele para revisar tudo o que ela havia ensinado naquele dia. Hinata estava descansando, sentindo-se aliviado após a sessão ter terminado, porque ele achava que era pressão de várias maneiras. Ele então ri de si mesmo, pensando que, olhando para trás, querer fazer amizade com sua mestra era presunçoso. De repente, ele vê um papel cair do vestido de Mia. Até Mia vir pegá-lo de volta, Hinata já havia pegado e lido. Quando ela chegou, ele pergunta se não era o papel que ele trouxe para aquele feitiço. Mia fica tensa, sem saber o que dizer. Ele pergunta novamente por que ela usou se disse que era apenas uma superstição que não funcionaria. Mia responde que não estava levando a sério. Era apenas por diversão. Ela então pede a Hinata para devolver o papel, pois ela iria jogá-lo fora. Mas é tarde demais, pois Hinata já leu o nome dela e disse a Mia que era um nome bonito. Ouvindo isso, Mia fica envergonhada e cora de vergonha. Naquele momento, Hinata pensa que, embora o feitiço fosse falso, ele sente que poderia se dar bem com sua mestra. No dia seguinte, começa novamente com Hinata compartilhando que sua mestra era uma bruxa e ele ainda tinha um pouco de medo dela. Embora ele fosse seu discípulo, ainda não tinha se acostumado com ela. Naquele dia, Mia pediu a Hinata para limpar o caldeirão para ela, pois ela tinha algo muito importante para fazer mais tarde. Hinata responde com um sim e usa uma escada de 4 degraus para alcançar a altura do caldeirão e limpá-lo. Ele estava tenso porque não apenas sua mestra era imponente, mas tudo parecia tão grande para ele. Hinata de alguma forma limpou o exterior do caldeirão, mas quando se trata do interior, ele achou difícil de limpar. Ao tentar limpar a parte inferior, ele cai dentro do caldeirão. Mia percebe e tenta pedir para ele ter cuidado, mas é tarde demais, pois ele cai dentro do caldeirão e logo cai fora dele junto com ele. Quando Hinata se levanta, percebe que o caldeirão está quebrado e fica tenso porque a alça está quebrada. Até Mia se aproxima de Hinata e diz que é ruim. Ouvindo isso, Hinata fica ainda mais assustado e responde que sabe que não poderia ser mais útil, então deixe-o encontrar outro. Para seu choque, Mia responde estranhamente que não precisa de um substituto, porque mesmo que ele conserte com magia, não seria o mesmo. Hinata, com medo, tenta dizer algo mais e começa a coletar os pedaços da alça quebrada. Mia pede que ele pare e não se mova. Ela então segura seus ombros, dizendo que não deveria ter deixado isso para ele, então agora deixe-a lidar com isso. Hinata pensa que agora é o fim para ele. Para sua surpresa, Mia o pega nos braços e diz para ele ir para o quarto dela para ser curado. Com o aperto da mão dela em seu corpo, Hinata fica nervoso e cora, mas também está confuso sobre o que está acontecendo. Ele até pergunta a Mia o que ela está fazendo, pois era um pouco embaraçoso.
Mia responde pedindo para ele ser um bom menino e diz que ele estava sangrando. Ouvindo isso, ele fica surpreso e se pergunta o que está sangrando. Então, quando ele olha, percebe que estava tão distraído que não percebeu. Ele até disse a Mia que achava que a ferramenta mágica era mais importante do que ele. No momento em que Hinata disse isso, Mia destruiu aquele caldeirão com sua magia e disse que não mais, e que ela poderia substituí-lo a qualquer momento. Hinata ficou tão chocado que só responde dizendo sim, continuamente. No quarto, ela pede para ele deitar na cama. Mas enquanto ela o colocava na cama, seu peito toca o corpo dele, fazendo-se sentir nervoso e surpreso. Para sua maior surpresa, ela o faz deitar na cama com o estômago voltado para baixo. E então ela se deita em cima dele e começa a aplicar remédio em sua ferida. Naquele momento, Hinata gosta, mas se sente desconfortável porque ela está tão perto e as partes do corpo dela estão tocando seu corpo. Tornando a situação mais desconfortável para ele, ele pergunta nervosamente o que ela está fazendo. Ela responde que está aplicando remédio, pois isso deve fazer a dor desaparecer. Hinata pergunta se ela não poderia simplesmente curá-lo com magia, já que não doía. Mia disse que seria melhor deixar curar lentamente e naturalmente. Ela pede para ele não se mover, mas ele ainda estava se movendo. Então ela pede novamente para ele não se mover, ao que ele responde que estava tentando, mas não conseguia. Ela percebe que ele está se sentindo desconfortável, então se afasta e pede que ele fique um pouco mais. Hinata se desculpa por não ser muito útil. Naquele momento, Hinata pensa que seu mestre parece muito frio na frente dos outros. Mas é uma história diferente para ele. Ela novamente pede que ele não tenha pressa e que seja mais cuidadoso da próxima vez. Depois que ele sai do quarto, ela fica em frente à porta e começa a se sentir feliz, incapaz de acreditar que ele estava dormindo em sua cama. Ela mesma acha que é meio embaraçoso, mas logo percebe que estava muito animada pensando nisso. Mia então se movimenta, pensando em muitas coisas, pois ela deveria se acalmar porque uma bruxa deveria manter sua dignidade na frente de seu pupilo. Mesmo ela começou a pular de felicidade, pensando que ele era tão fofo e tão perto dele. Ela ficou nervosa naquele momento, e naquele movimento, ela, sendo infantil, cai na perna dele e se machuca. Depois, a cena muda para o quarto dela, onde ela também está deitada ao lado de Hinata em sua cama. Hinata pergunta o que aconteceu com ele e se pergunta se ele ainda não estava acostumado a ser pupilo de uma bruxa. Enquanto Mia não responde nada, pensando que ela ainda não está acostumada com a fofura de seu pupilo. A cena muda para o dia seguinte. Desta vez, Hinata compartilha que seu mestre é uma bruxa e que ele está atualmente estudando magia com ela. Ele também compartilha que sua mestra é muito legal e misteriosa, e que ele realmente não sabe o que se passa em sua cabeça. Como seu aluno, ele quer saber mais sobre ela. De repente, seu pensamento é interrompido por Mia, que pergunta se ele estava pensando em alguma coisa ou se tinha alguma dúvida sobre a magia que ela estava ensinando. Na verdade, Mia estava explicando como usar a água e criar um espírito animal a partir dela. Agora, Hinata ficou surpreso porque não estava prestando atenção nela, então ele apenas perguntou como ela fez aquela cobra d'água. Ao ouvir isso, a besta animal de água disse por si mesma que era um dragão. Hinata se sente envergonhado ao ouvir isso. Depois disso, Mia pede a Hinata que olhe para o copo d'água e tente manipulá-lo como ela fez. Ele responde energicamente com um sim. Mia então diz a ele que para controlar a água, ele primeiro precisa acalmar sua mente e não pensar muito. Hinata então fica olhando para o copo de diferentes ângulos. De repente, Mia se aproxima de sua cabeça e pede que ele olhe para ela, pois sua mente estava em todos os lugares. Ela também pergunta o que ele está fazendo, dizendo-lhe para tentar se concentrar. Ele estava muito tenso e se perguntando se não conseguiria fazer isso se ela ficasse tão perto. De repente, a água saiu do copo e espirrou em toda Mia, molhando todo o corpo dela. Mesmo Hinata ficou tenso, se perguntando o que aconteceu, mas na verdade aconteceu porque ele estava muito focado em pensar nela e em seu corpo, e foi por isso que a água espirrou nela. Mia, enquanto verificava seu vestido, pergunta a Hinata o que ele tinha feito. Hinata pede desculpas e diz que vai trazer algo para limpá-la imediatamente.
Mia responde que é isso que acontece quando ele não escuta com atenção. Ela então verifica a perna e compartilha que suas pernas também ficaram molhadas. Então ela pergunta a Hinata se ele poderia limpá-las para ela. Ao ouvir isso, ele fica surpreso, mas responde que fará isso imediatamente. Enquanto limpava a perna dela, ele estava olhando na direção oposta por estar envergonhado. Mia pergunta para onde ele estava olhando, dizendo-lhe para fazer isso seriamente. Hinata responde que mesmo que ela diga isso, aquele lugar ainda era muito crítico para ele ver. Ao ouvir isso, ela entende e compartilha com Hinata que o cabelo dela ainda estava molhado e que ela poderia pegar um resfriado se não fosse secado. Então Hinata tenta secar o cabelo dela, mas ela era tão alta que ele não conseguia alcançar, e por isso ele tenta ficar na ponta dos pés. Enquanto tentava, suas pernas escorregaram e sua mão acidentalmente entrou no vestido de Mia. Devido à sua altura, sua mão acabou perto de sua área íntima. Ele pede desculpas tenso, mas então percebe que a roupa íntima dela também está molhada e compartilha que ela estava até molhada por baixo. Ao ouvir isso, ela fica envergonhada e cora, mas devido a uma mudança repentina em seu pensamento, uma grande quantidade de água entra no quarto e todo o quarto fica inundado. Ela percebe que sua mente está em tumulto, então ela tenta se acalmar. Depois que a inundação diminuiu, Hinata pergunta a Mia se ela está bem, mas ele acha que Mia está com certeza com raiva dele. No entanto, para sua surpresa, Mia sorri e responde que é muito embaraçoso e que Hinata é um pervertido. Ao ouvir isso, ele fica envergonhado e cora de vergonha. Então, a reação de Mia se deveu à sua preocupação em perder o chapéu, que tem grande importância para sua integridade. Isso explica sua súbita proximidade com Hinata e sua reação. Mia então disse que ficar molhada não era bom, então deixe ela trocar de roupa. Naquele momento, Hinata não conseguia se mover. De repente, para sua surpresa, Mia começa a tocá-lo em algum lugar. Vendo isso, ele grita e pergunta o que ela estava fazendo e onde ela estava tocando nele. Então, na verdade, ela estava tocando as pernas dele e perguntando onde estava, pois estava se perguntando sobre isso. E de repente ela tocou sua área íntima por engano. Ele grita que o lugar não era bom. Mia, em resposta, pergunta o que não era bom, se era porque ela era uma bruxa ou porque ela era grande e pouco atraente. Ao ouvir isso, Hinata pede que ela espere, pois ela estava agindo muito estranho, se perguntando o que havia acontecido com ela, ao que ela pergunta por que ela estava agindo estranho. Hinata responde com um sim, afirmando que ela sempre foi legal e encantadora. Ao ouvir isso, ela começa a tirar um pouco da roupa e diz a ele que ele só conhece um lado dela. Na verdade, ela só puxa um pouco o sutiã para baixo, vendo que Hinata fica surpreso. Ela então o abraça e seus seios estão tocando seu rosto. Hinata pergunta tenso o que ela está fazendo. Ao ouvir isso, Mia age como se estivesse chocada e pergunta se ele ainda não está satisfeito. Ela então começa a mover o vestido para cima, revelando a perna, e pergunta se ele quer que ela seja ainda mais reveladora. Hinata responde que nem mesmo pediu para ela fazer isso. Mia olha para ele e diz que mesmo que Hinata tenha sido quem deu o primeiro passo. Ao ouvir isso, ele se sente envergonhado e constrangido, dizendo que foi um acidente. Ela então se aproxima e pergunta se isso significa que acidentes são bons, certo? Ela então chega ainda mais perto e de repente ela escorrega nele, agindo como se não tivesse intenção de fazê-lo, mas Hinata sabe que ela estava fazendo de propósito. Ela então diz que se não fosse charmoso o suficiente, ela faria mais. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer outra coisa, Hinata estava no seu limite, pois era muito estimulante para ele, então ele pega o chapéu dela. Mia pula em direção a Hinata, pedindo que ele feche os olhos, mas antes disso, Hinata coloca o chapéu na cabeça dela. De repente, ela volta ao seu eu normal e com uma expressão confusa, ela pergunta o que ele estava fazendo e como foi a aula. Hinata fica chocado ao ver essa mudança repentina e pergunta como ela voltou tão de repente e se ela lembra de alguma coisa até agora. Mia compartilha que ela incorporou um poderoso controle mágico naquele chapéu, então é perigoso tirá-lo. Ele não sabia o que poderia acabar fazendo. Ela então pergunta confusa se ela não fez nada, certo? Hinata primeiro pensa por um momento, depois responde com um não. Nada. Mia diz que é bom. Caso contrário,
Teria sido terrível se ela tivesse causado algum dano a ele. Hinata olha para ela atentamente e então de repente diz que ela é tão encantadora para ele. Mia pergunta se era mesmo assim e se sim, então obrigado. Ela também pergunta se eles deveriam continuar com a lição. Hinata responde com um sim. Hinata então se pergunta que Mia sempre foi tão legal e misteriosa, e também sexy, fofa e um pouco cabeça de vento. Enquanto ele estava pensando nisso, Mia pede que ele abra a página número 12 do livro de magia. Mas, na verdade, sua roupa fica mais para baixo e Hinata vê o sutiã dela ficando envergonhado. Ele até tenta avisá-la sobre isso, mas ela não ouve e pergunta o que ele disse, dizendo-lhe para prestar atenção no estudo. Na próxima cena, Hinata trouxe alguns ingredientes e disse que havia trazido 3 sacos de caudas de lagarto, 3 gramas de gergelim de umbigo de elfo e 12 lascas de carvalho. Todas as coisas que ela precisava para a nova poção. Hinata então começou a fazer café e disse a Mia que depois disso, ele limparia as prateleiras. Ele também fez um café para ela. Ele ficou cansado e descansou em uma cadeira, dizendo que estava cansado e ainda tinha que sair mais tarde. Mia coloca um copo de água na mesa e pede a Hinata para beber. Ele agradece pela água, pois estava com muita sede, mas no momento em que bebe, ele cospe na cara dela. Ele então grita que estava muito amargo e pergunta o que era. Mia primeiro limpa o rosto e responde que queria ver os efeitos da poção que ela criou momentos atrás. Ouvindo isso, Hinata pede a Mia para não usá-lo como cobaia. Mia ri e diz que ele tem uma língua muito infantil. Depois disso, ela bebe café e pergunta se ele poderia comprar um com muito açúcar e leite, pois ela não gosta de café levemente doce. Hinata então pergunta quem é mais infantil agora. Logo ele disse que tudo bem se for para ela e foi beber a poção, mas ele estava tremendo antes de tomar um gole. Então Mia se aproximou dele e disse que há uma maneira mais fácil de beber sem lutar tanto. Ouvindo isso, Hinata ficou feliz e perguntou se era uma magia que poderia mudar o sabor. Para seu choque, ela o segurou e o fez deitar no colo dela como um bebê. Ela então pediu que ele abrisse a boca enquanto pegava uma colher e estava prestes a alimentá-lo como um adulto alimenta um bebê. Hinata ficou confuso e perguntou o que ela estava fazendo. Mia respondeu que era um método que os humanos usavam para tomar remédio, então ela estava imitando isso. Mia compartilhou que tinha mais de 200 anos, então qualquer pessoa com menos de 100 anos era como um bebê para ela. Ela então tentou persuadi-lo oferecendo um presente, dizendo que lhe daria um agrado se ele bebesse. Ela até mostra o sorvete para atraí-lo a beber a poção. Hinata responde que isso não funcionaria com ele, mas surpreendentemente ele até abre a boca enquanto diz isso. Mia o alimenta feliz e compartilha que o método de dar um presente estava realmente funcionando. Depois de alimentá-lo primeiro, ela acaricia sua cabeça, compartilhando que ele deu a primeira mordida e o encoraja a continuar sendo um bom menino e comer tudo. Enquanto alimentava, ela disse que se ele os elogiasse bem, eles obedeceriam felizes. É simples assim. Ela felizmente pede que ele dê a última mordida. Depois de terminar, ela pergunta a Hinata se ele gostaria de fazer isso de novo algum dia, ao que ele responde envergonhado que não gostou tanto assim. Ela então o pega e começa a brincar com ele, levantando-o no ar, perguntando se ele estava com raiva ou com fome. Ela disse que sabia que ele estava totalmente gostando. Depois que ela saiu, Hinata estava se perguntando tristemente que Mia novamente o tratou como uma criança, e ele se perguntou o que a poção fez. De repente, ele se lembrou que tinha algumas coisas para comprar, então não havia tempo para ele perder. Hinata começa a procurar o memorando, mas enquanto procurava, ele encontra uma receita. Ao inspecionar mais de perto, ele percebe que é uma receita para um remédio de recuperação. Depois de ver a receita, ele percebe que não estava se sentindo cansado também, então ele entende que era o plano de Mia para fazê-lo se sentir melhor. Enquanto Hinata estava perdido em pensamentos, Mia também chega e pergunta por que ele está distraído, instando-o a se preparar. Hinata agradece a Mia porque não se sentia mais cansado, expressando que ela era melhor, como ele esperava. Ele então saiu de casa para comprar as coisas. Enquanto Mia estava corando de felicidade, tendo sido elogiada pela primeira vez na vida, então ela decide que também tinha que fazer o seu melhor. Na cena seguinte,
Mia pergunta a Hinata se ele está sentindo, e um pouco mais, como se estivessem fazendo algo estranho. Mia novamente pede a Hinata para deixar tudo sair. Hinata responde que está quase lá e está saindo. De repente, ele grita, como se tivesse se libertado de algo. Eles estavam realmente praticando magia. Hinata tinha que fazer uma chama sair de sua mão. Até este ponto, eles estavam discutindo a vinda dessa chama, mas mesmo depois de colocar todo o seu esforço, Hinata só conseguiu produzir uma pequena chama. Mia pergunta se era tudo o que ele tinha. Hinata responde que, afinal, magia de fogo não era tão fácil. Mia então faz uma cara estranha e compartilha que acha que era muito cedo para ele lidar com magia. Quando Mia começa a se afastar, Hinata grita e pede que ela espere, expressando seu desejo de aprender magia, não importa o que. Surpresa! Mia pergunta por quê. Hinata responde perguntando se não seria legal poder usar magia de fogo, e que ele também quer mostrar que qualquer um que o toque será queimado. Mia disse que isso é bobo da parte dele, e que ele não deveria aprender magia apenas para parecer legal, pois a magia é algo mais sagrado. Hinata então disse a ela que quer parecer legal na frente de pessoas como ela. Ouvindo isso, Mia sente pena do pensamento de Hinata. Ela sorri e diz a ele que nunca mostrou sua magia a ninguém. Ela também pede para ele não dizer isso com tanto orgulho, pois a deixa triste. Ela então pede para ele não a entender mal, pois já foi chamada por outros caras antes, e eles também mostraram a ela uma chama bonita. Mia compartilha que foi tão perto que ela sentiu como se estivesse queimando viva, e não é isso que as pessoas chamam de caças bruxas? Mas todo esse tempo, Hinata não estava ouvindo, pois estava focado em praticar magia para produzir chamas de suas mãos. Vendo isso, ela o segura por trás e diz para ele não exagerar. Quando ela o toca, ele fica atordoado novamente e pede para ela não chegar tão perto, pois ele estava tentando se concentrar. Nesse momento, ela murmura em seu ouvido, perguntando se ele está sentindo agora. Mas, na verdade, a voz aguda dela tão perto faz Hinata ficar envergonhado. Ela compartilha que provavelmente é muito cedo para ele se ele não conseguir controlar. De repente, ela o segura no chão e começa a fazer cócegas nele. Ele começa a fazer barulhos estranhos, pedindo para ela não fazer cócegas nele. Ela então o abraça por trás, apertando seu corpo, e pede para ele não ser tão imaturo, dizendo para ele liberar aquela coisa patética e lamentável. Hinata continuava pedindo para ela parar, mas ela não se movia. Mia reiterou que a magia de fogo precisa de emoção como meio, e ela não sabia para quem ele queria mostrar. Mas ele não poderia fazer isso com motivos tão impuros assim. Hinata grita que mesmo que seja impuro, ele estava falando sério. Então, em um impulso, ele disse que só quer mostrar a ela o que ele pode fazer porque quer parecer legal na frente dela, porque gosta dela. De repente, no momento em que Hinata disse isso, uma pequena chama aparece. Mia ficou chocada ao ouvir isso da boca dele, e novamente pergunta se ele gosta dela. Do nada, uma chama muito alta irrompe da mão de Hinata. Vendo isso, ele fica feliz e diz que foi graças a ele pensar nela. Hinata então pergunta o que ela acha. Ela responde que estava apenas razoável, mas Hinata vê que acima de sua cabeça, com fogo, há palavras escritas dizendo que estava muito legal. Vendo isso, ele se pergunta qual é a verdadeira. Então ele agradece a ela alegremente. Ouvindo isso, ela pergunta por quê, já que ela ainda não disse nada. É apenas porque ela não sabe sobre aquelas letras de fogo escritas sobre sua cabeça, dizendo que é muito legal e que ele é um bom menino. Na próxima cena, Hinata está conduzindo um experimento e lendo algo. Ele está focado nos itens da lista. Raiz de mandrágora, moer os chifres de um unicórnio e misturá-los no sentido horário. Mia também vem e pergunta a Hinata se ele está estudando a poção de recuperação. Hinata responde com um sim. Então Mia senta atrás dele em um sofá e diz a ele que, se ele não entender nada, pode apenas perguntar. Enquanto tenta, um erro acontece e ele tenta novamente, repetindo o processo várias vezes. Enquanto isso, Mia o encara atentamente, andando ao redor dele e finalmente ficando tensa, perguntando-se por que ele não está fazendo nenhuma pergunta. Ela se pergunta se ele tinha medo dela ou porque ele não estava fazendo perguntas.
Naquele momento, ela fica frustrada porque não era bom se ela não pudesse ajudar. Então Mia usa magia para transformar todo o cômodo em um design de sala de aula, com apenas uma mesa e um banco disponíveis especificamente para Hinata. Até o vestido de Hinata foi trocado, e vendo isso, ele ficou pasmo. Ele compartilha que é sua academia de magia, onde costumava frequentar suas aulas. De repente, para sua surpresa, Mia aparece e cumprimenta Hinata de bom dia. Quando Hinata olha para ela, ele fica surpreso, mas também confuso ao ver Mia com um vestido de escola. Ela monta um banco e uma mesa ao lado dele e pergunta se ela pode sentar ao lado dele. Hinata está tão confuso que não responde. Mia então compartilha que ela acabou de transformar seus pensamentos subconscientes em realidade, e com isso, ele pode ser capaz de encontrar o que está obstruindo seus estudos. Hinata responde que pensou que ela estava de repente mostrando interesse em cosplay. Chocada, ela pergunta o que ele pensa dela. Ela também diz que ele não tem permissão para chamá-la de mestre na sala de aula, pois eles são colegas de classe com igualdade de posição, então eles devem ensinar um ao outro. Mia então pergunta a Hinata como ele era chamado na escola. Hinata responde que todos o chamam pelo nome. Mia, ouvindo isso, fica triste, pois é muito chato. Hinata pede que ela não procure diversão no nome de alguém. Mia compartilha que quando ela era mais nova, ela sempre almejava ser uma bruxa, então ela era chamada de Pali and Gloom Black Cloak, com o mais profundo respeito. Hinata responde que parece que estavam tirando sarro dela. Hinata então diz que ficou nostálgico ao lembrar do teste sobre fazer uma poção iniciante e não conseguiu, então ficou de detenção. Ouvindo isso, ela pergunta se seus amigos o ajudaram a aprender isso. Hinata se perde no passado e lembra da época em que falhou no experimento e todos riram dele, dizendo que ele era o único que não passou. Então, no tempo presente, Hinata responde tristemente com um não, porque ele se sentiu um perdedor. De repente, um sino toca e Hinata fica confuso, mas Mia diz a ele que é hora do intervalo, basicamente a hora do almoço deles. Ela então coloca as pernas na mesa e assume uma posição de descanso, pedindo a Hinata que vá comprar alguns pãezinhos e yakisoba. Hinata pergunta para onde foi a igualdade de posição agora. Ouvindo isso, Mia fica confusa e pergunta se não era uma forma normal de socialização na sociedade humana. Hinata responde que não gosta de uma sociedade assim. Mia compartilha que não podia ser evitado, já que suas memórias da vida de estudante eram de cerca de 100 anos atrás e estavam meio nebulosas. Hinata pergunta como ela pode estar tão errada. Mia pergunta alegremente se ele continua a contar os erros dela. Não seria eficiente para aprender? Hinata pergunta se isso não era apenas ser descarado. Mia pergunta novamente se não estava tudo bem, já que não havia ninguém para julgá-lo. Ouvindo isso, Hinata fica em silêncio por alguns segundos e entra em profunda reflexão. Mia interrompe seu pensamento, sabendo que ele vai ficar triste, e pede que ele diga o que ele quer, já que ela iria comprar pães para eles. Hinata responde que quer um pão yakisoba, um pão de melão, um corne de chocolate e também suco de laranja da máquina de venda automática sem polpa. Ouvindo isso, Mia fica pasma e pergunta se é isso que acontece quando as posições deles mudam. Hinata então também se aproximou dela com papel e calmamente perguntou se ela também poderia ensinar aquela pergunta mais tarde depois de comer. Vendo seu rosto fofo, ela ficou nervosa e respondeu com um sim. A cena mudou mais tarde, onde ambos estavam estudando juntos, e Hinata disse rindo que ainda não estava pronto, ao que ela respondeu que estava com sono. Ele a implora novamente, dizendo que eles tinham estado nisso por tanto tempo e que ele tinha comido tanto que também estava ficando com sono. A cena então mudou alguns dias depois, onde tanto Hinata quanto Mia estavam em pé em uma floresta. Hinata estava olhando ao redor enquanto caminhava pela selva. Vendo isso, ela perguntou por que ele estava tão inquieto. Hinata respondeu que era porque havia monstros na selva. De repente, um pequeno tipo de monstro surgiu do nada e Hinata ficou pasmo. Mia disse que era patético dele, já que era apenas um pequeno peixe frito. Mia então ficou séria e compartilhou que um bom mágico nunca deve abrir mão de seu orgulho e que alguém tão fraco quanto ele deve passar por um treinamento rigoroso. Ouvindo falar do treinamento, Hinata ficou chocado e assustado.
Ao avançarem, chegaram a uma caverna e pararam do lado de fora. Muitas vozes assustadoras e rugidos vinham da caverna. Vendo isso, Hinata perguntou tensamente se eles realmente iriam entrar. Mia responde que eles iriam até o fim da caverna e depois voltariam, e com isso, seu hábito de ficar com medo também deveria desaparecer. Ela também pede que ele fique à vontade, pois os monstros lá dentro eram todos preparados por ela e eram inofensivos. Mas no momento em que entraram, um monstro se aproximou e rugiu. Ouvindo isso, Mia ficou assustada e pulou em seu colo. Embora ela tenha sido quem pulou, ela disse a Hinata que não era grande coisa ele estar assustado e abraçando-a, mas ainda era patético. Hinata respondeu que ela era quem estava abraçando ele. Mia perguntou do que ele estava falando, perguntando quem ele pensava que ela era para ter medo daqueles monstros. Naquele momento, Hinata sentiu o peito de Mia tocando seu rosto e percebeu que seu coração estava batendo forte. Embora ela tivesse preparado todos aqueles monstros para ele, embora ela não gostasse, ela então saiu do colo dele, mas ainda estava com medo dos rugidos dos monstros. Então ela segurou a mão de Hinata e pediu que ele não soltasse a mão dela, pois ficaria mais escuro no próximo momento. Mia até agiu tensamente como se fosse realmente problemático. Vendo isso, Hinata pediu desculpas e pensou profundamente que era muito presunçoso da parte dele, mas ele queria proteger sua mestra. Ao avançarem, ficou tão escuro que se separaram um do outro. Hinata gritou que estava muito escuro e perguntou tensamente onde ela estava, pedindo que ela dissesse algo. Em resposta, Mia gritou sua localização. Depois de alguns segundos, Hinata compartilhou que achava que a havia encontrado, mas quando tocou a pele dela, sentiu estranho, áspero e gorduroso, como escamas. Então Mia usou sua magia de fogo para iluminar a caverna e revelou que estava atrás dele. Ouvindo isso, ele ficou confuso e quando olhou para trás, ficou surpreso ao ver um grande monstro gárgula. Ele até elogiou Mia por criar tal monstro, mas para seu choque, Mia respondeu que não havia criado aquele monstro. Ele ficou tão chocado que levou algum tempo para interpretar a situação. Quando percebeu, já era tarde demais para correr, pois a gárgula começou a correr em sua direção para atacá-lo. No entanto, para sua segurança, Mia veio entre eles e compartilhou que era uma gárgula, a criatura ápice daquela área, sem inimigos naturais. Em seguida, ela exibiu seu poder e advertiu a gárgula para não colocar um dedo em seu aluno, ameaçando destruí-lo se o fizesse. Vendo isso, a gárgula ficou chocada e fugiu. Mia sentiu alívio porque sabia que as criaturas selvagens eram boas em reconhecer e perceber a diferença de poder. Depois que o monstro se foi, Mia pediu desculpas a Hinata por colocá-lo em perigo, explicando que não tinha intenção de assustá-lo daquele jeito. Para sua surpresa, ele agarrou a mão dela e disse que da próxima vez ele a protegeria quando ela estivesse em perigo. Mas por enquanto, não era impossível. Por isso ele ficaria forte e, até lá, ela teria que esperar por ele. Ouvindo isso, ela ficou nervosa e abraçou Hinata por trás, dizendo que ele estava dizendo algumas coisas atrevidas, então era hora de punição. Diante disso, Hinata pede a Mia para esperar e não fazer isso em um lugar como aquele. Vendo isso, os monstros que ela criou vieram até eles e pediram desculpas a Mia por perturbá-la, perguntando se eles poderiam voltar agora. Mia respondeu com um sim, reconhecendo que eles fizeram um ótimo trabalho. Na próxima cena, Mia estava esperando Hinata sentada no sofá perto da porta. Estava ficando muito tarde e Hinata ainda não havia aparecido para a aula, então ela ficou triste, perguntando-se se ele não iria vir. De repente, Hinata chegou e pediu desculpas por chegar atrasado. Ela se virou e gritou, perguntando o que ele estava fazendo, já que estava 30 minutos atrasado. Mas quando ela olhou para Hinata, ficou chocada ao ver que ele estava coberto de pequenas criaturas e monstros, mordendo-o. Então ele pediu desculpas novamente e estava prestes a trocar de roupa. No entanto, Mia pediu que ele esperasse e questionou por que ele estava todo sujo e desgrenhado. Hinata respondeu que havia esquecido de usar o sino repelente de monstros e foi atacado. Ouvindo isso, ela ficou tensa e perguntou se ele usou o sino para ficar seguro e qual caminho ele normalmente tomava. Hinata respondeu que ele passou pelas colinas íngremes, depois cruzou as pedras para evitar cair na lava, seguido de cruzar o rio com uma balsa e depois passar pela selva cheia de monstros.
Ouvindo isso, ela ficou pasma e perguntou se ele estava indo para uma aventura, e mais do que isso, como ele tinha ficado bem até agora. Ela então mencionou que teria levado apenas 20 minutos se ele tivesse vindo voando com uma vassoura. Hinata respondeu que estava com medo porque não havia voado longas distâncias antes. Mia compartilhou que seu caminho normal era muito mais assustador, então não podia ser ajudado. Como o tempo era dinheiro e para garantir que ele chegasse a tempo, ela decidiu treiná-lo. Na próxima cena, ambos estavam voando de vassoura. Hinata disse que sentia que poderia cair. Mia pediu que ele não ficasse tenso, pois ela estava com ele. Hinata respondeu que não aguentava mais. Mia perguntou o que havia de errado, porque ele estava reclamando durante esse treinamento. Hinata reuniu sua coragem e disse que ela estava certa. Ele não podia desistir quando ela estava olhando. Mia ficou feliz ao ouvir isso, pois era o espírito que ela queria dele. Mas no momento em que ele reuniu sua coragem, ele começou a cair gradualmente. Vendo isso, ela também ficou chocada e assustada. Depois de salvá-lo, ela compartilhou que não aguentava mais e pediu a Hinata para pensar em outras maneiras. Na verdade, ela estava tão assustada que não aguentava mais, porque estava preocupada com ele. Em seguida, ela mostrou a ele um truque de mágica chamado movimento espacial, onde ele poderia se teletransportar para qualquer lugar que pensasse. Ela pediu a Hinata que primeiro tentasse vir na frente dela. Hinata estava muito alegre desta vez e compartilhou que faria isso desta vez com o círculo mágico perfeito, não importa o que. E realmente funcionou, pois ele começou a desaparecer. Mas no momento seguinte, ele ficou chocado, pois estava muito escuro no lugar para onde foi transportado. Ele perguntou tensamente o que estava acontecendo. Do outro lado, foi mostrado que Mia estava corando e Hinata estava realmente dentro do vestido dela. O que aconteceu foi que ela pediu que ele viesse na frente dela e ele fez o seu melhor. No entanto, devido a um erro, em vez de aparecer na frente dela, ele acabou dentro do vestido dela, na frente do corpo dela. A magia aconteceu, mas devido a um erro, acabou terrivelmente para Hinata. Ele pediu desculpas depois de sair. Em resposta, Mia compartilhou que agora não podia ser evitado, pois era a única maneira de fazer isso. Ouvindo isso, Hinata perguntou tensamente a qual maneira ela se referia. Mia respondeu que, para fazer isso, ela também precisava estar preparada, pois era inevitável. Ela perguntou a Hinata se estava tudo bem. Hinata ficou pasmo e se perguntou que tipo de magia era, se até ela precisava se preparar. Enquanto ele estava pensando, de repente o chão começou a se distorcer. Percebendo isso, ele ficou tenso, mas Mia gritou e pediu que ele não se movesse, como se ele fizesse. Ele ficaria preso e não conseguiria sair. Então, depois de alguns segundos, Hinata caiu em outro lugar. Quando olhou para cima, ficou chocado ao ver o design interior daquele cômodo. Ele se perguntou de quem era o quarto. De repente, ouviu a voz de Mia perguntando se funcionou. Então ele percebeu que a mansão de Mia estava do lado de fora do quarto e se perguntou se sempre houve um quarto assim. Mia respondeu que era um quarto recém-formado apenas para ele. Ele perguntou surpreso: "Sério, para mim?" Mia respondeu com um sim e perguntou como seria morar juntos. Ouvindo aquela pergunta, Hinata ficou envergonhado, corou e hesitou na resposta. Até Mia percebeu um pouco depois que, se ela sugerisse de repente, ele poderia não gostar. Então, para disfarçar, ela disse que não estava forçando nada e que, se ele não quisesse, também estava tudo bem. Hinata respondeu com um não, explicando que não era assim. A questão era que ele estava muito feliz e que, se não fosse irmão, adoraria estar lá. Ouvindo isso, ela ficou tão feliz que desmaiou, pois não estava preparada o suficiente. Hinata ficou tensa vendo ela e estava tentando acordá-la e assim, essa parte da história terminou.